Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Muito bom recebê-los. Você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um tempo especial, mais um tempo de encontro, um tempo, pelo menos para mim, de fortes emoções, porque toda vez que eu me encontro com os meus amigos, com os meus irmãos, com os meus familiares, é motivo de muita gratidão, de muita emoção, né? Quase não consegui cantar, né? E a Kel está viajando, nem deu para fazer um suporte ali, mas vocês deram um suporte, né? A gente acabou formando um lindo coral. Então, fico muito emocionado de poder participar de um tempo tão precioso como esse, em que nós celebramos esses encontros, né? Encontros espirituais, encontros com os nossos amigos espirituais. E hoje eu desejei compartilhar com vocês o texto do livro de João. João, no capítulo 14, é o tema da minha leitura nesse dia. Eu queria que você me acompanhasse e pensasse um pouco junto comigo as percepções que eu tive e que podem ser importantes para a nossa jornada de fé, especialmente para agora, né? Estamos aí, reta final de ano. Eu sei que sempre quando nós chegamos a essa reta final, eu não sei se todos têm essa prática, né? Mas eu costumo fazer uma ressonância de tudo que aconteceu. No nosso último encontro de quinta-feira falamos também um pouquinho sobre isso, de tentar aí pensar futuros, planejar futuros. Inclusive vou até dar aquele spoiler, posso? Que é também sugerir para vocês todos, façam uma lista. Não é uma lista de desejo, mas façam uma lista de planejamento, de sonhos, de coisas que você gostaria que acontecesse no próximo ano. E se coloque à disposição de dar tempo e dedicação a ela, porque vai ser muito bacana ao chegar ao final do ano de 2023 e você reler essa lista e ver as coisas que o Senhor te presenteou. Talvez Ele te surpreenda. João, capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 8. Você que está em casa, muito bem-vindo. Você pode também acompanhar na tela essa leitura. Quem está no Spotify também nos ouve e que esse tempo seja precioso para ti. Versículo 8 do capítulo 14 diz assim: Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: Você não me conhece? Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Até aí. Oremos. Pai querido e amado, nós te louvamos, exaltamos o seu nome. Nos alegramos por poder compartilhar as nossas canções e as nossas orações sob a manifestação da graça do seu Filho Jesus, acolhidos por uma esfera tão harmoniosa que é a presença do teu Espírito. Pedimos que o Senhor continue falando ainda mais conosco, tanto no ouvir quanto no falar. Ajuda-nos, nos direciona e nos dá, Senhor, a oportunidade de nos reconhecer em Ti. Esse é o nosso pedido, com agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos em uma conversa, em uma jornada de diálogos. Diálogos que falam a respeito dos nossos comportamentos. Diálogos que falam a respeito das nossas boas atitudes, ou que desejam nos levar a ter um bom comportamento ou
uma boa atitude para com a vida e para com as nossas relações. Por isso, nesse caminho, nós também acabamos reconhecendo muitas coisas. E há muitos aprendizados. E um desses aprendizados é perceber que nós somos seres ambíguos. Existe uma ambiguidade em nossa existência. E ambiguidade é essa diferença, sabe? Ora a gente consegue ser gente de bem, de paz, de amor e de acolhimento, mas tem hora que de repente a gente reage de forma totalmente contrária, até mesmo com aquele que a gente gostaria de, até diferente da forma que a gente gostaria de reagir. Então existe uma ambiguidade na nossa existência. Nós somos seres reativos e habita em nossa existência essa contradição de ser. Isso precisa muito ser discernido por cada um de nós. Nós precisamos ter esse discernimento dessa ambiguidade, desse lugar, desse contraditório que nos habita. Nós precisamos ter esse discernimento, porque eu posso deixar muito claro para vocês que ninguém nasce predestinado a ser uma pessoa má. Ninguém nasce predestinado para ser uma pessoa cruel. Ninguém nasce predestinado para ser uma pessoa ruim. Ninguém nasce para ser ladrão. Ninguém nasce para ser mentiroso, corrupto. Ninguém nasce para ser uma pessoa má. Então essas coisas, elas vão sendo adquiridas a partir das nossas vivências, dos nossos traumas e das reações que damos para com a vida que enfrentamos. A vida, vai trazendo estas composições e às vezes vão nos colocando num lugar ou num cenário extremamente desconfortável. E aí a gente se vê perdido. Por que é que eu cheguei aqui? Por que é que eu estou nessa condição? Por que eu me vejo nesse lugar? E a gente acha que aconteceu de repente. Não, foram muitas coisas que aconteceram. E nós chamamos isso de bagagem. É a bagagem que que carregamos, que nos compõe, nos mostra. Por isso, eu penso e desejo fazer juntamente com os meus irmãos essa busca de compreensão de quem nós somos, de como nós estamos agora, ou como nós estamos no agora, no presente tempo e momento. Essa análise mais madura a respeito de como a gente está, qual é o seu momento de vida, qual é o meu momento de vida. A partir daí, até a possibilidade de ter um pouco até de sensibilidade de me ver e de ver o outro. Há um texto, e você não precisa abrir, em Mateus capítulo 10, no versículo 34, que diz: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, vim trazer espada. Sabe quem falou isso? Jesus. E aí quando você lê assim rápido um versículo, só um versículo solto, e isso é muito perigoso, ler um versículo solto, porque a gente pode ver um versículo e achar contexto num texto, para virar pretexto. Isso é perigoso. Então assim, aqui Jesus está falando com seus discípulos e falando da sua jornada de relação com Ele e de missão para com as pessoas que eles iriam encontrar. E aqui, quando Jesus fala nesses termos, ou pelo menos a tradução nos traz essa informação, eu traduziria da seguinte forma: ele dizendo para os seus discípulos: não pensem que eu vim tornar a vida de vocês agradável. Eu vim para promover cisões, rupturas. Porque Jesus não estava preparando os discípulos para a guerra armada, não. Ele estava preparando os discípulos para os confrontos que viriam e que afetariam também os seus sentimentos e a sua composição de ser. Se a gente não se conhecer,
dificilmente a gente vai estar preparado para enfrentar as adversidades. E nas adversidades a gente vai reagir, provavelmente, de uma forma que a gente não gostaria de reagir. E isso é muito perigoso. É nesse lugar que nascem as violências. Por isso, quando Jesus olha para os discípulos e diz, olha, andar comigo não é uma experiência tão agradável. Trilhar o caminho do reino de Deus pode nem sempre ser tão agradável, porque será necessário fazer um movimento de cisão, de ruptura. Tirar, ou romper tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal, todos aqueles traumas que nos abateram e que transformaram, ou melhor, deformaram a nossa humanidade. E Jesus quer restaurar a nossa humanidade, e para isso é necessário fazer certas rupturas, sim. E como é que ele faz isso? Deus nos coloca diante de um grande e constrangedor espelho. Quando a gente olha para o espelho, nem sempre a gente se agrada do que vê. Há muitos momentos que eu olho para o espelho e me sinto bem constrangido. E vai passando o tempo, a gente vai achando mais probleminhas, mais defeitinhos. Eu acho que Jesus também existencialmente nos coloca diante de um espelho para que a gente faça esse autoexame. Obviamente que eu não estou falando desse autoexame estético. Embora que a parte estética ela é importante, não no sentido da make, mas eu falo estética de você perceber que diante de você tem um corpo que precisa ser cuidado, que precisa de cuidados. Essa é uma forma de respeitar a sua existência, cuidando do seu corpo, amando o seu corpo. Há momentos que eu não amei o meu corpo, há momentos que eu não cuidei do meu corpo. E a gente poderia citar diversos exemplos aqui de como não cuidar do nosso corpo ou como não respeitar o nosso corpo. Mas quero ir além, porque Jesus está falando de uma jornada que está acontecendo dentro de nós. Então esse espelho, ele faz a gente olhar para dentro, faz olhar para a nossa condição e tentar compreender qual é a nossa estrutura, qual é a nossa composição. E quando olhamos para o espelho, o que Jesus está fazendo? Ele está instaurando diante de nós um conflito. E esse conflito é esse campo de guerra, essa batalha, essa adversidade que se apresenta, que contrapõe as nossas emoções, os nossos sentimentos, e que nos coloca nessa incrível necessidade de tentar se compreender. E obviamente que sozinhos a gente não vai conseguir. A gente precisa de um ajudador, e ele se coloca à disposição de ser esse agente transformador, e de resgate, de ajuda para cada um de nós. Por isso, por exemplo, se você está vivendo uma vida apática, Jesus está se apresentando diante de você e instaurando um conflito. Jesus está se apresentando diante de cada um de nós e colocando um conflito. Um conflito do quê? De provocar o seu coração. E de compreender como é que você tem reagido à vida. Porque esse conflito, ou essa zona de conflito que o Senhor às vezes nos coloca, é esse ambiente, essa disposição, que foi criada para que você possa reconhecer quais são as ações maléficas, quais são as ações ruins, qual é a ação do mal para com a sua vida. Reconhecer, analisar o que é bom, o que é ruim, o que é agradável e o que é desagradável. E a partir disso, compreender que Deus está dando elementos para que você possa reagir diante da maldade, para que ela não tenha acesso nos momentos de adversidade e de dificuldade. Que a maldade não dê o tom da sua existência, mas que a bondade de Deus transpareça no seu coração, no seu olhar, na sua fala, na sua forma de abraçar e de conduzir a vida. E de se propor, É um processo de ruptura.
um processo de ruptura com tudo aquilo que não é bom, de tudo aquilo que não é belo, de tudo aquilo que não é agradável. Por isso, Jesus está falando de uma certa e nova disposição de vida. Jesus sempre faz isso. E ele nos ensina de maneira muito didática. Se você percorrer os textos bíblicos, você vai conhecer as parábolas. Parábolas são histórias que não necessariamente aconteceram, mas que acontecem sempre, que se conectam com a nossa realidade, com as nossas vidas. Parábolas são usadas como ferramentas para a gente conseguir discernir coisas que são profundas na simplicidade da fala e da estrutura da história. É mais ou menos um movimento, né, Caleb, que é feito com a criança, né? A estrutura e a composição da criação de uma história que conecta, né, a vida e a experiência daquele pequeno ser, e ali ele vai, né, transcendendo no seu entendimento. Mas isso só não acontece com as crianças, acontece com a gente também, porque Jesus fez isso com a gente. Contou histórias, parábolas simples que não são simplórias, palavras simples que são às vezes até difíceis, porque simplicidade é esse lugar de sensibilidade, de tornar fácil e acessível. Então, parábolas são histórias simples, como a história de Mateus 13, no verso 33, que eu quero ler para você só esse trecho, só esse versículo. Porque Jesus conta uma outra parábola para os seus discípulos. Ele diz que o reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Então perguntaram para Jesus: o que é o reino dos céus? E ele respondeu: o reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Facilitou ou dificultou? Noutras palavras, o que é o reino dos céus, Senhor? Jesus disse assim: o reino dos céus é uma mulher fazendo pão. Melhorou o entendimento? Ficou simples demais? Tornou o complexo simples? O reino de Deus é uma mulher fazendo pão? É colocando a mão na massa? Identificando os ingredientes, complementando cada ingrediente na medida certa, fazendo o movimento, deixando a massa descansar, preparando o forno, a lenha, aquecendo na medida certa, pegando a massa que já está descansada e colocando no forno, não tão próximo da lenha, mais afastado, esperando o tempo certo para que a reação do fermento, da massa, dos elementos, faça crescer, dar aquela casquinha assim, crocante, aquela manifestação, né, transformadora, que compõe aqueles elementos e que, a partir dali, se unem e se apresentam como algo delicioso. Essa é a beleza do reino dos céus. Essa é a beleza do reino de Deus, que se mostra a partir de uma parábola tão simples. E às vezes a gente quer falar do reino dos céus assim de forma tão complexa, tão difícil, né? Com palavras tão rebuscadas. E Jesus falou: não, é como uma mulher fazendo pão. É simples assim. É Deus olhando para você, olhando para mim, olhando para cada história aqui representada, na sua individualidade, e vendo que há algumas coisas boas em mim,
E há outras coisas que eu não tenho. Mas o Joel tem. O Jefferson. O Fernando. Antônio. E aí Deus pega esses elementos, né, e vai fazendo a construção, a composição, na medida certa, no tempo certo, no lugar exato, movendo a massa, né? Essa forma, né, ou essa multiforma conectada, o Senhor chama de reino de Deus. E nós somos esses elementos que compõem essa manifestação que damos o nome de reino de Deus ou reino dos céus. Gosto mais da expressão reino de Deus, porque reino dos céus parece que é uma coisa que acontece só no céu, né? Parece que a gente só vai viver bem quando a gente for para o céu. Não. A beleza da vida acontece aqui e agora. E sabe como? Com a sua participação, com a sua presença, com o seu dom, com o seu talento, com o seu coração, com o teu abraço, com a tua oração, com o teu amor, com o seu sorriso, com as suas lágrimas, com a sua disposição, com o seu estar, com o seu agir, com o seu querer participar, querer fazer parte. Essa parábola nos mostra, nos leva a compreender a qualidade, compreender o valor de cada ingrediente, compreender o valor de cada elemento no caminho dessa transformação que está num processo de tempo e de mistura. Tempo e mistura. Tempo e mistura. Ontem eu estava num encontro com outros amigos, com outros pastores amigos, e muitos me perguntavam, quanto tempo de jornada, né, de caminhada pastoral? E aí a gente olha para trás, mais de 13 anos. Para alguns parece pouco, para outros parece muito, mas o que tem de história para contar e o que tem de elemento e de massa misturada nesse processo. Mas tudo que me compõe como pastor não compõe em mim mesmo. Não se trata de uma experiência individual. Trata-se de uma experiência comunitária. Eu nem sei se sou pastor. Prefiro dizer que estou pastor, porque só estou pastor graças a vocês. Só estou pastor porque vejo pessoas com quem eu quero compartilhar o meu esforço, o meu trabalho, os meus estudos, o meu cuidado, os meus afetos. Só estou pastor porque relações aqui são possíveis. Corações estão abertos e se permitem a isso. Por isso, enfim, a fala de Jesus é uma fala de profunda provocação. E quando eu uso esse elemento do espelho, nos provoca esse lugar de transformação, porque é como se houvesse uma pergunta, né? Olhou para o espelho e tem um post-it assim escrito, como está o seu coração? Como que está aí o lado de dentro? Porque o reino de Deus não é um lugar necessariamente para onde vamos, mas o reino de Deus é esse lugar em que nós vivemos e convivemos. É o lugar onde nós estamos. O reino de Deus não é esperança de futuro. O reino de Deus é uma ação que acontece agora, que já está acontecendo. Então, você não faz coisas boas para ir para o céu. Você não vai para a igreja para ir para o céu. Você não aceita Jesus para ir para o céu. Você aceita Jesus para o céu entrar em você. Para você ser um sinal do reino de Deus. Não é nós que vamos para o céu, é o céu que vem até nós. É a manifestação da glória, da presença de Deus que se mistura em cada elemento aqui composto. O reino de Deus é uma proposta de integralidade, de integração, uma proposta de
reunião, de organização e de união de todas as partes, de um todo, de uma totalidade, de um estado de completude, que é o que nós estamos experimentando aqui como igreja. Nós chamamos isso de igreja, de comunidade. E é o que o Senhor quer fazer. Hoje eu acordei com uma canção. Eu acho que ela que inspirou, ou ela está um pouco inspirada sobre tudo isso que eu estou conversando. Eu acordei com uma canção do Emicida com o Gilberto Gil, que ele diz assim: viver é partir, voltar e repartir. Então, quando a gente sai, né, como ontem eu estava com outras pessoas conversando e pensando novas narrativas evangélicas, não tinha outro lugar onde eu estava senão no meio da minha comunidade. Eu estava lá, mas estava aqui. Estava ali pensando futuros, mas o pensamento de futuro tem a carinha de vocês. Não tem jeito, tem a nossa cara. Porque são sonhos que estão aqui, que estão sendo compartilhados, né? Então, viver é partir. Às vezes a gente parte, vai para longe, assim, né? Mas quando a gente volta, a gente quer repartir tudo aquilo que a gente tem com os nossos pares, com os nossos irmãos, com os nossos amigos espirituais. E eu louvo a Deus por poder repartir com vocês uma mesa tão sagrada como a que nós vamos fazer há pouco. O reino de Deus, ele tem uma resposta. O reino de Deus traz consigo muitas respostas. Resposta para o seu casamento, resposta para as suas relações familiares, traz respostas de cuidado de pai com o filho, de filho para com seus pais. O reino de Deus traz algumas respostas que parecem ser difíceis de serem encontradas. Por exemplo, qual é o meu lugar no mundo? Qual é a minha missão? Qual é o meu dom, o meu talento? Como Deus quer me usar? E saiba que essas respostas serão respondidas a partir do momento que nós fizermos esse movimento de olhar para esse espelho existencial, olhar para Cristo e nos identificar. Porque às vezes a gente só está falando, tanto mal da gente mesmo, ou se autopunindo, está num processo de tanta negação da nossa existência, que a gente não tem a sensibilidade de ver a beleza que existe em nós. E tem beleza em nós. Então olhe para si, mas olhe para você com o olhar de Jesus, porque Ele te ama. Olhe para você com o olhar de Jesus, porque Ele de fato viu em você e se colocou à disposição de fazer você viver uma vida plena, uma vida completa, uma vida eterna, uma vida de qualidade, uma vida viva. Então, se até ontem, né, ou até hoje, até agora há pouco, você não tinha uma vida completa, uma vida viva, Deus está vivificando, né, os nossos corações, reorganizando a nossa jornada, para que o nosso aprendizado não seja de gente engessada, sabe? Esperando ou com medo da lei, ainda que seja a lei de Moisés, como o jovem rico, que sabia de todas as leis e praticava todas as leis. Mas uma coisa ele aprendeu, que a lei de Moisés não é tudo. Há algo que transcende isso, e esse algo é o próprio Jesus. A nossa jornada não é para que a gente se enquadre a um conjunto de regras, entende? Mas que a gente consiga compreender que existe uma liberdade, ou existe um ambiente que vai regular o nosso comportamento para boas atitudes, refletidas nas relações que nós estamos construindo. Todas elas transformadoras, a partir de uma consciência que
que temos e que praticamos. A nossa espiritualidade, ela deve e tem total qualidade para servir e para ser servido. Servir para promover a vida. Se deixar ser servido para continuar vivendo. Que Deus nos abençoe e nos preencha de bons frutos, frutos de vida, né? De bons frutos, frutos do Espírito, frutos do Espírito como o amor, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade. Os frutos do Espírito como essa bondade, a mansidão, o fruto do Espírito como um domínio próprio. Fruto do Espírito. Para a gente poder se compreender, se respeitar. Cuidar da gente para poder depois cuidar do outro, do próximo. Que Deus nos organize a vida nesse lugar, nesse caminho. Esse é o nosso sonho, nosso desejo, nossa esperança como comunidade. Nós vamos preparar a mesa. E você será servido. E enquanto nós nos preparamos para essa ceia, eu queria fazer uma leitura. Uma leitura que normalmente eu faço, a leitura de 1 Coríntios 11, lá no verso 23, que é um indicativo do apóstolo Paulo para a igreja. Eu vou ler na versão da mensagem, que diz assim: permita-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor e por que a importância dela é fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor que quero transmitir a vocês. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, ele partiu e disse: isto é o meu corpo partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele faz o mesmo com o cálice. Esse cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beber desse cálice, lembre-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que vocês comem o pão e bebem desse cálice, estão revendo as palavras e as ações e também a morte do Senhor. E repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que os costumes anulem a reverência. Será servido o cálice e o pão. E não tenha medo da mesa. O cálice e o pão é para todas e todos, sem distinção. Você pode se servir sim. Há um momento na minha vida que me proibiram de comer o pão e beber o cálice. Se você está em pecado, se você está numa situação assim ou acolá, você não pode tomar a ceia. Só que o apóstolo Paulo diz: examine o homem e a mulher a si mesmos, e então comam. Ele não está dizendo, e não comam. Ele está dizendo, examine-se, olhe para o espelho, veja a sua condição. E toda vez que a gente olhar para o espelho, como vai estar a nossa condição, gente? Sinceramente, vai dar ruim. Porque a gente sempre tem algo para consertar. Então, se a gente esperar a gente ficar perfeito para poder sentar à mesa, ninguém vai poder sentar na mesa. O que Deus está fazendo é que você tenha um olhar sincero a respeito da sua condição. Para que você possa olhar para Jesus e olhar para a cara dele com um sorriso assim, dizendo: a mesa é para você. A mesa é para todos.
Ah, mas não tem mais. Não se preocupe. Se você olhar para essa mesa e identificar que aqui tem um corpo partido para resgatar você dessa condição, você tem lugar à mesa. Você pode comer do pão. Se você olhar para essa mesa e identificar que nesse cálice tem o meu sangue derramado, você pode brindar comigo a vitória sobre toda a morte. Por isso, sirva-se do pão, sirva-se do cálice. Eu peço para que você não coma e beba até que todos se sirvam, para que nós possamos fazer isso de maneira conjunta, ok? Iniciamos a nossa mesa. Quem come e bebe do cálice do Senhor de modo desrespeitoso é como a multidão que zombou do Senhor e cuspiu nele no momento da sua morte. Vocês querem tomar parte dessa lembrança? Examinem-se das suas motivações, testem o seu coração e venham para a ceia. Venham para a ceia com esse santo temor, com essa santa compreensão, com esse santo cuidado, de que a mesa só é possível para nós, porque Ele a tornou possível. Se vocês não pensam no corpo partido do Senhor, quando comem e bebem, correm o risco de enfrentar sérias consequências. E é por isso que muitos de vocês estão doentes, apáticos, porque enquanto outros morreram antes do tempo. Se não corrigirmos agora, não conseguiremos ser corrigidos mais tarde. Melhor ser repreendido pelo Senhor agora do que enfrentar um mal iminente. Portanto, meus amigos, quando vocês se reúnem à mesa, sejam reverentes, cuidadosos, educados. Se vocês estiverem com fome, a ponto de não poderem esperar os seus irmãos serem servidos, é melhor ir comer em casa. Apóstolo Paulo falando. Mas de modo algum transformem a ceia do Senhor em uma comilança e bebedeira. Trata-se de uma refeição espiritual. Trata-se de uma festa de amor. Por isso, esse pão não é só uma substância natural, mas é também a representação do corpo de Cristo que foi partido por cada um de nós. E quando comemos desse pão, identificamos a entrega, o amor e o cuidado de Jesus para cada um de nós. Por isso, coma do pão em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode comer. Obrigado, Jesus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela sua entrega, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu abraço. Hoje, Senhor, nós celebramos juntamente contigo essa festa de amor que o Senhor nos proporciona. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pela tua entrega. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. E da mesma forma, depois de comer o pão, o Senhor tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança que faço com cada um de vocês.
Esse cálice é a composição de uma vitória tão desejada e que nasceu do coração de Deus para cada um de nós. Por isso, ao beber desse cálice, façam isso em memória de Cristo Jesus, em memória de uma celebração da vitória de Deus sobre toda a morte. Isso é motivo de alegria. Por isso, um brinde à vida viva de Deus por cada um de nós. Pode beber do cálice. Te louvamos, Jesus, porque diante dessa experiência, nós sabemos que se trata de uma mesa espiritual, de uma refeição espiritual, de uma entrega que o Senhor nos possibilitou e nos fez merecedores. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse momento. Obrigado por essa celebração. Obrigado por essa festa de amor, de alegria, de graça e de completude desse corpo que chamamos de comunidade, desse corpo que chamamos de igreja. Levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, sopre sobre nós, nos transformando, nos renovando para uma vida viva, para uma vida completa, cheia de alegrias e de disposição e contribuição para aqueles que encontramos na beira do caminho. Usa-nos, Senhor. Eis-nos aqui. Envia-nos. Nós te amamos e louvamos o seu santo nome com alegria. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém e amém.